Olá pessoal, aqui é o canal Fórmula Certa, eu sou o professor Alex Oliveira da Escola Literato Serra Talhada e hoje a gente vai estar fazendo uma aula diferente. Hoje a gente vai estar falando sobre transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, tá certo? Por quê? Muitas pessoas têm dificuldade, não entendem como é que faz essa transformação, por que divide, por que multiplica, tá certo? A gente vai dizer que em muitas questões de cinemática você vai encontrar a velocidade em quilômetros por hora e também precisará converter para metros por segundo, ou de metros por segundo para quilômetros por hora. E é muito importante que você faça esta conversão das unidades de medidas, sempre que o problema oferecer unidades diferentes para que a mesma grandeza seja grandeza física, tá certo? Isso acontece bastante com velocidade, tá certo? No Sistema Internacional de Unidades de Medida, a velocidade ela tem como unidade de medida metros por segundo, mas nós utilizamos quilômetros por hora. Mas nem todos os exercícios serão resolvidos ou metros por segundo ou quilômetros por hora. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Essas transformação, tá certo? A transformação entre as unidades de velocidade, quilômetros por hora e metros por segundo, ela é feita através de quem? Pelo fator 3,6. Mas de onde vem esse 3,6? É importante conhecer essa transformação porque em diversos exercícios o uso incorreto de alguma unidade de medida pode levar ao quê? A erros. E aí a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? A ilustração a seguir é um esquema de como passar de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Veja só, de quilômetros por hora, a gente diz que quando vai transformar para metros por segundo, divide por 3,6. E quando está em metros por segundo, que a gente vai transformar para quilômetros por hora, vai multiplicar por 3,6. Mas como é isso? Certo? Mas como passar de metros por segundo para quilômetros por hora ou de quilômetros por hora para metros por segundo? Vamos ver agora no próximo slide, tá certo? Mas por que o 3,6? Veja só, o fator de conversão o 3,6, em virtude das correspondências entre as unidades de medidas de espaço e de tempo. Veja só, quando a gente fala metros por segundo ou quilômetros por hora, a gente está expressando o quê? O espaço está em quilômetro, o tempo está em hora. Quando a gente diz metros por segundo, a velocidade, a gente está expressando que o espaço é metros e o tempo é segundo. Então veja só, vamos lá. Veja que vamos utilizar a velocidade média, a equação de velocidade média. E vamos dizer que essa velocidade seja quilômetros por hora. Significa dizer que seria 1 quilômetro dividido por 1 hora. Tá ok? Então vamos lá. 1 quilômetro transformado em metros, tá certo? Ele é 1000, como a gente já mostrou aqui. Por quê? Porque o quilômetro para metro ele anda 3 casas. Então cada casa vai ser multiplicado por 10. Logo, se é 3 casas, 10 a terceira vai dar 1000 metros. E 1 hora é 3.600 segundos. Seria o quê? A gente vai dizer que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. Logo, fazendo esta multiplicação, 60 vezes 60, a gente vai dizer que tem o quê? 3.600 segundos. De horas para segundos, tá certo? Mas a gente vai simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 1000. Então, veja só, se eu dividir 1000 metros por 1000, vai dar 1 metro. Se eu dividir 3.600 segundos por 1000, eu vou ter 3,6 segundos. Logo, eu vou dizer que é 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, veja só, a gente está vendo aqui que vai fazer o quê? Uma divisão, porque fração significa divisão. Então, veja só. Vamos transformar 72 km por hora para metros por segundo e você agora vai entender o que a gente leu e o que a gente falou aqui. Mas lembrando que de quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6. Veja que aqui a gente ficou com uma fração. 1 dividido por 3,6. Logo, vamos fazer uma regra de 3 para que você possa entender. Então, a gente diz que
a velocidade de 1 km por hora ela é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Logo, se eu quero transformar 72 km por hora para metros por segundo, então eu vou dizer que eu tenho 72 km por hora para x metros por segundo. Aqui a gente diz que é diretamente proporcional na regra de 3. E quando ela é diretamente proporcional, a gente faz o quê? Meio pelos extremos, tá certo? Então ficaria x vezes 1 vai dar x. E vai ser 72 vezes 1 dividido por 3,6. Logo, quando a gente diz que de quilômetros por hora para metros por segundo divide, veja por que vai dividir, ó. Neste caso aqui, nós temos 72 multiplicado por 1 dividido por 3,6. Como aqui a gente tem o 72, abaixo desse 72, galera, tem um número 1 oculto. Preste atenção, eu tenho uma letra A qualquer, para que você possa entender. Nessa letra, nós temos 3 números 1 oculto. Ele à frente como multiplicando, um abaixo como divisor e um como expoente. Então, aqui abaixo desse 72, nós temos um oculto. Então, ficaria 72 vezes 1, que daria o quê? 72. E o 3,6 vai repetir, tá certo? Então, veja só, agora é uma divisão. Então, está dividindo. Por que está dividindo? Porque fração significa divisão. Então, veja só que de quilômetros por hora para metros por segundo faz o quê? Divide por 3,6. Veja que a divisão, ó, provando que divide. Então, nós temos aqui um número decimal no denominador. Veja só, galera, um bizu. Todas as vezes que a gente tem um número decimal no denominador, para que esta casa desapareça, nós jogamos 0 para o numerador. Então, veja só, aí a vírgula anda para a direita e aí deixa de existir. Ó. Então, eu acrescentei um 0 no numerador e aí deixou de existir a vírgula e ficou 720 dividido por 36, que vai ser o quê? 20 metros por segundo. Poderia mostrar ela de outra forma. Veja aí, ó, como seria. A gente está dizendo que é 72 quilômetros por hora. Nós vimos que 1 quilômetro tem 1.000 metros e que 1 hora tem 3.600 segundos. Se eu multiplicar, ó, ficaria 72.000 dividido por 3.600, que daria o quê? Se eu simplificar aqui 2 zeros, vai voltar para quem? Novamente, nós vamos ter aqui 20 metros por segundo. Aqui ele dividiu por 1.000. Por isso que ficou 72 e 3,6. Tá certo? Então, veja só. Vemos aqui que 72 km por hora corresponde ao quê? A 20 metros por segundo. Ou seja, um móvel que em 1 hora ele desloca-se 72 quilômetros. Então, significa dizer que ele anda 72 quilômetros a cada 1 hora, ou 20 metros, como a gente fez a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dizer que ele anda 20 metros a cada 1 segundo, tá certo? Vamos agora para um probleminha aqui, ó. Esse primeiro exemplo. Veja só. Imagine que o motorista esteja trafegando por uma avenida com velocidade constante de 72 km por hora. No mesmo momento, ou no momento em que recebe uma mensagem em seu celular, se esse motorista gastar apenas 3 segundos para ler essa mensagem, ele se locomoverá às cegas por quantos metros? Quer dizer, preste atenção, galera, para que você possa entender. Questão fácil demais. Nesse caso aqui, ele vai ler a mensagem e ele quer saber por quantos metros ele lê a mensagem distraidamente. Então, veja só, o tempo está em segundos. Então, a velocidade está em quê? Quilômetro por hora. O espaço aqui está em metro. Logo, eu vou ter que transformar a velocidade média, aqui nesse caso, por 3,6. Foi o que a gente disse, ó. No slide anterior, a gente fez a transformação, mostrando que de quilômetros por hora eu vou dividir por 3,6. Então, veja só. 72 dividido por 3,6
20 metros por segundo. Logo, a velocidade média é ΔS sobre ΔT, onde ΔS é a variação do espaço, ΔT é o intervalo de tempo. Logo, a velocidade média foi de 20 metros por segundo, o tempo que ele gastou para ler foi 3 segundos, perdão. Logo, eu posso fazer aqui o quê? Meio pelos extremos. Logo, aqui abaixo tem um oculto, eu faço 1 vezes ΔS. ΔS 20 vezes 3 vai dar o quê? 60 metros. E aí a resposta seria o quê? Letra C. Significa dizer que ele andaria, para ler a mensagem distraidamente, 60 metros, sem perceber. Tá certo? Vamos lá para o segundo problema. Diz assim: um dos fatores que provoca o aumento no consumo de combustível nos veículos é o número excessivo de mudanças de marcha, ocasionado pelo trânsito urbano lento e semáforos não regulados. Para diminuir esse problema, a prefeitura de uma cidade resolveu sincronizar os semáforos das principais avenidas, fixando um intervalo de 24 segundos entre a abertura do sinal verde e a do sinal vermelho e vice-versa. Em uma simulação, a qual velocidade necessária para que um veículo percorra uma dessas avenidas, e encontre todos os semáforos com sinal verde, considerando que a distância entre os semáforos é de 400 metros. Colocando os dados, nós não temos a velocidade, mas temos o tempo entre um semáforo e outro, e a distância também entre um semáforo e outro, tá certo? Significa dizer que ele gasta, nesse caso aí, 24 segundos, tá certo? O semáforo de abertura do sinal vermelho até o sinal verde vai gastar 24 segundos, tá certo? E ele quer saber qual é a velocidade média. Veja só, nós temos que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Nesse caso, o espaço foi de 400 metros e o tempo gasto entre o intervalo do sinal verde ao sinal vermelho é de 24 segundos. Logo, simplificando por 8, porque essa divisão aí não daria uma divisão exata, a gente vai simplificar por 8. Por quê? Porque o número 8 divide os dois ao mesmo tempo. Então, 400 dividido por 8 vai dar 50. E 24 dividido por 8 vai dar 3. Logo, a gente pode dizer que a velocidade seria o quê? 50 terços, ou 50 sobre 3 metros por segundo. 50 terços metros por segundo, ou 50 sobre 3 metros por segundo. Então, veja só, nós temos essa velocidade. Mas veja que aqui a gente achou em quê? Metros por segundo. Por que eu deixei em forma de fração? Para facilitar a resolução. Porque aqui ele vai dar um número decimal, galera, tá certo? Então, veja só, veja que as alternativas estão em quilômetros por hora. Então, logo eu vou fazer o quê? Multiplicar, tá certo? Então, vamos lá. Seria o quê? Uma multiplicação de metros por segundo para quilômetros por hora. Logo, ficaria 50 terços multiplicado por 3,6, vai dar o quê? Vai dar uma velocidade média de 60 km por hora. Aí seria a alternativa E, tá certo? Presta atenção, galera. Pratica, estuda. Quer passar no Enem? Resolve questões do Enem. Se gostou, deixa aí seu like, se inscreve aí no canal, tá certo? E depois, na próxima, estaremos com mais aulas. Vamos fazer mais questões, tá certo? Um abraço a todos.